Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, em nome do Senhor Jesus, o Senhor da glória. Peço que vocês abram suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo enviou aos Filipenses, no capítulo 4. Eu vou ler a partir do versículo 10 até o versículo 18. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Vamos orar. Pai Celeste, graças te damos por causa da tua misericórdia para conosco. Graças te damos porque tu és bom e fazes o bem. Graças te damos por tua bondade. Graças te damos por esse dia, o dia que o Senhor fez. Sobretudo, te agradecemos o dom maior, nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho bendito, que nos deste para ser nosso Salvador. Pedimos que o Senhor conduza todas as coisas neste lugar, durante esse tempo que o Senhor, de forma tão graciosa, nos concede, e que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos faça nos alegrarmos sempre no Senhor. Nós oramos que seja assim, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, na verdade, esse texto que acabamos de ler, ele expõe, ele expressa uma maneira graciosa, bela, linda, maravilhosa de alguém que foi favorecido pelos irmãos, por determinada igreja, expressar a sua gratidão. Ora, quando ele fez isso, o texto deixa muito claro para nós, ele também deixou bastante evidente a sua total e completa dependência do Senhor. Ora, quando nós olhamos, por exemplo, os versículos 10 a 13, que eu tive a oportunidade de ler, nós temos nesses versículos notáveis verdades relacionadas exatamente com essa reação do apóstolo depois que ele recebeu uma generosa oferta dada pelos filipenses. Tudo começa, e é só introdução, isso aqui é só introdução, tudo começa com ele expondo o seu grande júbilo de alguém encarcerado, quando disse: alegrei-me sobremaneira, porque uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado. Depois ele, de forma muito sábia, ele procurou demonstrar que o seu elogio, que o seu louvor àqueles irmãos nada tinha a ver com a sua condição miserável,
porque um preso, qualquer que seja o lugar, nós sabemos, é uma condição miserável. Por isso ele fala no versículo 10, digo isso, no versículo 11, melhor dizendo, digo isso não por causa da pobreza. Depois vemos o seu gracioso contentamento, mostrando que então, ou seja, naquele momento, estado de pobreza, não afetava em nada o seu ânimo espiritual. Porque diz, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ai, como eu quero aprender isso. Então, ele expôs os limites do aprendizado do seu contentamento, ou seja, ele fica contente em quais situações, e ele se apressou a dizer isso no versículo 12, quando diz, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Está lá, vocês estão acompanhando, né? E então, apresentou aos filipenses o segredo do seu gracioso contentamento, que eu peço que vocês leiam comigo, versículo 13, ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Essa exposição que eu acabei de fazer, ela tem a ver com os versículos 10 a 13, e nós não vamos entrar nos detalhes nele, pelo contrário, vamos seguir em frente, a fim de considerarmos os versos 14 a 18, que é algo mais dessa alegre gratidão do apóstolo Paulo com o seguinte tema. Qual é o tema? Louvor pela graciosa solidariedade dos crentes. Para tanto, eu vou apresentar para vocês 5 proposições, ou 5 deduções, 5 verdades extraídas desse texto. E eu vou citá-las e depois nós vamos discorrer Claro que não vamos terminar agora, mas vamos discorrer quais são elas, cada uma delas. Primeiro veremos a destacada atitude digna de louvor do apóstolo Paulo. Segundo, nós vamos ver a graciosa demonstração de solidariedade apresentada por ele. Em terceiro lugar, veremos a solidariedade como algo que poucos experimentam ou demonstram, melhor dizendo, pelo Evangelho. Em seguida, veremos a oportuna justificação do louvor pela graciosa solidariedade do apóstolo Paulo, porque ele procurou mostrar, não deixar dúvida nenhuma, que todo aquele louvor dele não tinha nenhum interesse pessoal. E, em último lugar, veremos o ápice do louvor de Paulo pela graciosa solidariedade dos filipenses. Tudo bem? É fácil estar aí no lugar da sua digníssima? Não. Então, vamos aos detalhes. Em primeiro lugar, o que é que nós vamos ver? A destacada atitude digna de louvor. Como ele começa esse versículo 14, meus irmãos, dizendo exatamente isso. Todavia, fizeste mal ou bem? Bem. Todavia, fizeste bem. Ao dizer isso, o apóstolo não só estava agradecendo pela oferta recebida, como também considerou a atitude dos filipenses como uma bela, uma excelente ação. A palavra que ele usou no original, aqui no nosso Almeida, Revista Atualizada, é bem, é um adjetivo utilizado para classificar aquilo que nós conhecemos como boas obras. E ele mesmo, Paulo, em outro lugar, ele disse que essas ações são exclusivas, somente os salvos em Cristo Jesus são capazes de realizá-las.
Eu digo isso porque nós encontramos pessoas fazendo muitas coisas que aparentemente são boas, mas elas não são boas obras. Porque boas obras são tudo que é feito, todas as coisas que são feitas por fé, segundo a lei do Senhor e para a glória do Senhor. Se esses três elementos estiverem envolvidos nas ações nossas ou de quem quer que seja, não serão consideradas boas obras. Por isso, Paulo disse aos Efésios: pois somos feitura dele, lá em Efésios 2:10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, ou seja, coisas de boa constituição, cuja natureza de fato é santa, é útil, é saudável. E disse: essas boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Trata-se isso que ele fizeste bem, trata-se de algo que pode ser chamado, classificado como belamente, finamente, excelentemente, ou seja, algo feito de forma a não deixar espaço para reclamação. Algo que Deus é quem julga, e Ele, ao julgar, Ele recebe essas coisas, como Paulo vai dizer no final, com satisfação, como aroma suave e agradável. É isso que os filipenses fizeram, e Paulo está dizendo: todavia fizestes bem. Ora, aqui em Filipenses, o que nós temos é exatamente o que Paulo está expondo, o que eu acabei de dizer sobre as boas obras. Eles, portanto, praticaram o bem. Eles fizeram aquilo que todos os crentes deveriam fazer, mas nem todos os crentes têm a oportunidade de fazer, e nem todos os crentes fazem, lamentavelmente. Mas devem tem todo o potencial, toda a capacidade para fazer, ou seja, as boas obras. Em síntese, a atitude dos filipenses foi considerada como excelente, no mesmo sentido, do mesmo modo que nosso Senhor Jesus agia e atuava. Vocês sabem que lá em Marcos, no capítulo 7, versículo 37, é-nos dito algo do que ele fez. Diz assim, maravilharam-se, porque ele restaurou a visão de um cego. Disse assim: maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Ele tinha acabado de curar, eu disse dos olhos, mas era dos ouvidos, um homem que não ouvia. E quando isso foi dito, o que se tem é uma maravilhosa impressão que o Senhor Jesus causou nos seus interlocutores, e aqui Paulo está dizendo que os filipenses também tinham feito a mesma coisa. Eles eram de fato crentes genuínos, e a percepção graciosa do apóstolo Paulo para com os seus doadores levou-o a dizer assim: todavia fizestes bem. Vocês estão entendendo? Fizeste bem. Assim, meus irmãos, nós temos nesse primeiro ponto a destacada atitude digna de louvor. E isso tem a ver com uma graciosa solidariedade dos crentes, exatamente os filipenses. De que maneira nós agradecemos
ou elogiamos, ou louvamos as verdadeiras boas atitudes. Temos estado atentos para os gestos dos nossos irmãos, temos nos tratado honrosamente como esse apóstolo está fazendo aqui, temos expressado o que deveríamos expressar. Lembremos, a quem honra, honra. Meus irmãos, se tem uma coisa que de fato é desagradável aos olhos do Senhor, chama-se ingratidão. Mas o que temos aqui é a expressão, santa expressão de alguém que foi beneficiado e qualificou o benefício recebido dessa maneira. Todavia, continua comigo? Todavia, fizestes bem. Só isso. E Paulo prosseguiu, falando agora da natureza dos feitos dos filipenses. Aí vejamos a graciosa demonstração de solidariedade. Nós vamos definir solidariedade à medida em que vamos expor esse texto. Mas o que Paulo fez foi dizer que o que eles fizeram foi um belo ato de solidariedade cristã. Todavia fizeste bem. Olha como ele vai no âmago da questão. O que eles fizeram de bem? Vamos lá? Associando-vos na minha tribulação. O que eles fizeram, sem dúvida alguma, foi uma ação, foi uma atitude, como já falamos, esplendidamente bem. Mas o que eles fizeram? Na linguagem de um teólogo, eles sentiram verdadeira simpatia por Paulo, de maneira que, aí eu abro aspas, fizeram suas aflições dele. Ou seja, os filipenses, ao tomarem conhecimento da situação de Paulo, tomou essa situação e recebeu para si. Poderíamos usar uma expressão que fala muito bem disso. Eles foram compassivos, eles se compadeceram. Vocês vejam que a expressão compadecer, ela me parece é um composto. Compadecer com. E o que eles fizeram foi isso. Fizeram as aflições dele. Vocês entenderam? Ou seja, os filipenses se associaram ao apóstolo, o qual estava encarcerado, de tal maneira que os donativos foram apenas consequência da sua nobre solidariedade cristã. Vocês sabem, talvez dentre nós alguns já tenham tido essa experiência, de ver alguém em uma situação difícil e dizer: Deus te abençoe. Eu vou dar um exemplo bem prático, muito prático disso. Você fica sabendo por um irmão que vai até você e diz: meu irmão, eu estou em aflição. Eu preciso de uma quantia tal para resolver a minha situação. E a coisa é séria. E você então olha para o irmão com cara de Amélia assim, com a ideia de que está sentindo a dor dele, e diz: meu irmão, eu tenho um dinheiro aplicado. Ai, se eu não tivesse esse dinheiro aplicado, eu te ajudaria. Ô irmão, Deus te abençoe. O que é isso, irmãos? É compaixão? Não, não é compaixão. Vou repetir. Os filipenses fizeram as aflições de Paulo como se fossem deles. Dr. Bruce, falando dessa atitude, ele diz: os filipenses haviam renovado sua bondade de dois modos: ajudando o apóstolo financeiramente e partilhando-lhe a aflição.
ou tribulação. Irmãos, eu me lembro aqui uma ocasião, para vocês entenderem o que é solidariedade e o que é partilhar das coisas. Coisa que, no meu caso, eu vou falar, nem entendi. Há algum tempo, já faz bastante tempo, alguns aqui não tinham nem nascido, eu era solteiro, era oficial da igreja na época, e uma família ficou enlutada de forma inesperada. O marido perdeu a sua esposa, ele saiu para trabalhar, ligaram para ele dizendo: sua esposa acabou de falecer, teve um infarto fulminante. Ele era até novo na fé. E foi feito o velório, enquanto providenciava, porque ele era de outra cidade, providenciava a ida do corpo e ele também para os familiares. Eles tinham, na época, 3 a 4 filhos, não me lembro bem o número. E aí, diante do velório, assim, a parte dos presbíteros, os pastores e presbíteros, desejosos de dar assistência àquele irmão, disse: quem poderia ir com esse irmão, acompanhá-lo até Fortaleza? Aí os olhos bateram em mim, o único solteiro do grupo, o Jaime. E não me pediram escolha, não, o Jaime. E aí compraram passagem, lá vai o Jaime, arrasado, não sabia o que quer dizer. E eu fui ao lado daquele irmão, aflito. Eu não dizia nada, porque não tinha nada para dizer. E ele chorava, ele lamentava. Como isso, como isso? Aí fomos à viagem. Eu estou contando essa história para dizer para vocês, mais ou menos, o sentimento do apóstolo Paulo. Esse irmão se sentiu com alguém do seu lado. Ele sentiu que havia um companheiro de lutas, um companheiro de viagem. É por isso que nós vemos o apóstolo Paulo, ao falar de Epafrodito, ele diz: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, alguém que estava lá lutando com eles. Quando os filipenses souberam que Paulo estava preso, Paulo, que era um pregador do evangelho, eles estavam distantes, muito distantes, mas eles disseram: vamos enviar alguém. E enviaram Epafrodito, e Epafrodito foi, sendo um homem de Deus, e Epafrodito se constituiu numa pessoa que haveria de prestar socorro e socorrer aos filipenses que queriam amar aquele homem de forma concreta. Vocês entenderam a minha pobre ilustração? O sentimento de Paulo foi esse. O sentimento daquele irmão é esse. Até hoje esse irmão tem um negócio comigo impressionante. E eu não sei o que fiz, não fiz nada, na verdade, fiquei calado o tempo todo. Não tinha nada para dizer, mas estava do lado dele e levando a sério o que estava acontecendo, partilhando-lhe a aflição ou tribulação. Vocês estão percebendo o que é solidariedade? Solidariedade. Você junta, você se aproxima, você toma a dor de alguém para si também. E essa solidariedade pode ser chamada de apoio, de ajuda, socorro, amparo, assistência. Faz parte do princípio bíblico, conforme Paulo expôs aos Gálatas, quando diz: levai as cargas de um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Eu adianto, meus irmãos, não tem ninguém que tenha sido mais solidário a nós do que o Senhor Jesus. Por isso é dito assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o quê, irmãos? Sabe o que ele fez? Ele tomou sobre si as nossas cargas, as nossas dores. Ele se solidarizou conosco. Só que de uma maneira única, porque nós não podíamos carregar as nossas culpas. Ele carregou e foi levado para o deserto. Sozinho tomou sobre si as nossas culpas, as nossas dificuldades, as nossas dores, para que pudéssemos ser salvos. Compartilhem aquilo que pesa a vocês e cumpram deste modo a lei de Cristo, como diz uma livre tradução. E é isso que o apóstolo está enfatizando aqui, ao dizer: fizeste bem, associando-vos, solidarizando-se na minha tribulação. Vocês estão entendendo? Irmãos, esse tempo de pandemia, ele serve para muitas coisas. Falo com temor. Serviu e está servindo para muitas coisas.
Uma das coisas que ele serve é para nos jogar para dentro de casa e não sermos solidários. Cada um pense como quiser, em muitas situações, tendo como desculpa algo parecido com o que o Senhor Jesus expôs em Mateus capítulo 15, quando era a prática dos fariseus. Quando seus pais chegavam e diziam: meu filho, nós precisamos de ajuda. E eles diziam: ô pai, mãe, o que eu tenho para te dar é corbã, é oferta ao Senhor. E desse modo invalidavam a lei do Senhor que diz: honra a pai e mãe. Vocês estão entendendo? E como é que a gente às vezes faz? Eu não posso visitar, eu não posso chegar lá, eu não posso. O Senhor que julgue, será mesmo? Na verdade, irmãos, olhando para o texto, ele utilizou um vocábulo muito especial para aquela comunidade cristã, a fim de expressar a benevolência dos filipenses. E significa o seguinte, no original: tornar-se co-participante, ou ter participação em alguma coisa. E um exemplo marcante dessa participação, dessa comunhão, dessa solidariedade é a dos crentes da Macedônia, que provém sempre virá da graça do Senhor Jesus. Abra suas Bíblias, por favor, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, texto que nós conhecemos bastante. Vejam o que o apóstolo diz. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunhou na medida de suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem, ou seja, de tomarem sobre si mesmos, de sustentarem, de carregarem a graça de participarem da assistência aos santos. E é isso que o apóstolo está referindo aqui quando diz: todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Tudo bem? Vocês notam que a gente fica humilhado diante de uma coisa dessa? E agora eu me lembrei de novo. Eu já contei aqui, eu vou contar de novo. Nós fomos uma vez à casa de um pastor, interior desse aí, eu já contei. E na hora de dormir, todo mundo tinha travesseiro. Ele tinha 2 travesseiros. Um ele colocava entre as pernas. Eu já contei isso aqui, não já? E eu que desejou de ter um travesseiro. Quem usa travesseiro sabe que é alguma coisa que a gente se agrada, né? Ainda que o Senhor Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha. Mas o homem, ele não foi nem um pouco participativo nesse sentido. Não. Os visitantes dormiram sem travesseiro. E ele, com os seus, quantos? 2 travesseiros. Irmãos, nós não temos mais tempo para falar, mas eu quero dizer que a natureza da aflição de Paulo tinha a ver com a sua prisão. Ele estava encarcerado. Ele chama no versículo 3 do capítulo 1, minhas cadeias em Cristo. Ele diz que alguns líderes estavam querendo suscitar tribulação às minhas cadeias, ou seja, tribulação sobre atribulado. Mas quando ele fala dos filipenses, porque se associaram à minha tribulação, ele está falando, como nós já vimos, dessa associação. E como é que ele fez? Eles fizeram, na verdade, eles providenciaram uma pessoa que pudesse estar com eles, a saber, Epafrodito. E, irmãos, a atitude de Epafrodito
deve servir para nós como necessária para que imitemos. De Epafrodito, é-nos dito assim. Vocês abram no capítulo 2, eu vou terminar. Vocês abram e vejam o que diz lá. Julguei no 2, versículo 25. Filipenses 2, 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós, Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ou seja, Epafrodito fez um papel duplo. Por um lado, ele serviu aos filipenses como mensageiro dos filipenses. Eles não podiam fazer o que ele fez. Por outro lado, ele estava servindo a Paulo. E ele diz, no versículo 27, com efeito adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. O apóstolo precisava ser socorrido. Quem o fez? Epafrodito, representando toda uma igreja. Meus irmãos, eu termino citando o Dr. Martyn Lloyd-Jones, que vai servir como conclusão desses 2 pontos, sem dúvida alguma. Ele diz o seguinte, falando dos versículos 14 e 15, ainda que não tenhamos chegado ao versículo 15, eu abro aspas. A nossa generosidade é sempre um teste cabal, ou seja, final, do real valor da nossa profissão de fé cristã. Quanto aos filipenses, eles ficaram sabendo, da necessidade de Paulo e imediatamente lhe enviaram um donativo e o fizeram, no versículo 15 diz, 2 vezes. Há só uma explicação disso, diz Paulo. É o amor cristão deles, seu entendimento do evangelho e do seu propósito, ou seja, do propósito do evangelho. Eles amam este homem, Paulo, porque lhe havia trazido algo mais valioso que o mundo inteiro. Eis aí um homem que lhes havia trazido paz com Deus, um novo amor, um novo entendimento, uma nova alegria, uma alegria que continua repetindo-se. Eles devem tudo a ele. E, portanto, quando veem que ele está passando necessidade e está sofrendo, sentem que precisam fazer algo a respeito. Seu amor cristão os move a fazê-lo. Meus irmãos e irmãs, não sei quem pregou o evangelho para vocês, mas quem pregou o evangelho para vocês, deu a vocês o maior bem, deu a vocês a maior notícia. Deus veio ao mundo através do seu Filho e veio para salvar pecadores. E todos aqueles que ele veio salvar, ele certamente salvará. Deus solidarizou-se conosco ao enviar seu Filho. Seu Filho solidarizou-se conosco, cumprindo o que ele mesmo havia dito em termos de serviço. Ele disse: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a entendermos, num dia em que nós vamos tratar de finanças, no sentido de apresentar as finanças, eu quero dizer para vocês uma coisa. Essa igreja, eu diria, é extremamente abençoada. E digo mais, felizes os que partilham
desta igreja, sendo fiéis, sem pressão nenhuma, mas infelizes são todos os que usufruem dessa igreja e são infiéis. Vocês entenderam o recado? E a igreja, e o que eu estou dizendo aqui não é no sentido de assim, olha, por favor, nos ajude, não tem isso não. Vocês não receberam uma menção sequer na época de pandemia, dizendo assim, olha, essa é a conta, façam isso. Não, ninguém recebeu. E jamais receberá enquanto eu estiver aqui com a graça do Senhor. Mas felizes os fiéis, os que se esforçaram para, é o mínimo, irmãos, dizerem assim, esta é a minha expressão de gratidão, não pelo que eu recebo do ponto de vista financeiro, mas porque o Evangelho chegou até a mim. Graças ao Senhor. Amém.